Se o nosso povo não tivesse uma força espiritual muito grande de relação com o Rio Doce, que é o Atu, com as pedras sagradas, com as pedras pintadas, já tinha sido extinto. Nunca tivemos em outro lugar. Sempre moramos, sempre habitamos em todo o Vale do Rio Doce, né? Meu povo é orgulho, né? É orgulho praticamente, vamos falar do Brasil, porque é um povo que vem ao longo de décadas e décadas lutando contra poceiro, contra a ditadura, contra o governo, né? E hoje é as empresas, a usina. A partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa no Brasil e a decretação de guerra justa aos botocudos, né, que é um decreto de Dom João, mais especificamente em 3 de maio de 1808, os botocudos começam a passar por um processo de extermínio mesmo, né? Há uma ação direcionada do Estado em relação aos botocudos. Há um estabelecimento de divisões militares no Vale Rio Doce para ocupação do território e extermínio dos botocudos. Isso se processa durante um longo tempo. Dos povos que habitavam o Vale Rio Doce, basicamente a gente pode dizer que os grandes sobreviventes são os Krenak. A gente pode dizer que a ocupação formal do Vale Rio Doce ela se dá com a implantação da estrada de ferro, né, isso já no início do século XX. O fio condutor é a resistência, é a resiliência deles. Em 1920, o Estado de Minas Gerais doou à União 2.000 hectares, mais ou menos, e mais 81 lotes de terra. Correspondiam mais a uma parte do território original Krenak. Eles, depois disso, em 53, sofreram um primeiro exílio. Eles falam exílio, eu acho interessante, para o posto indígena Mariano de Oliveira, que corresponde ali à atual terra indígena Machacali. Era uma política completamente equivocada do SPI, que entendia que índio era tudo índio, então misturam-se os povos, né? Quando eu estava com 12 anos, eles tiraram nós daqui e levaram para Machacalize. Nós, para sair de lá, nós fugimos. Saímos escondidos, né? E se caçasse um carro, um tempo para embarcar, eles pegavam aí e prendiam e voltavam para trás. Aí nós ficamos lá 2 anos, aí não demos certo lá e aí voltamos para trás, né? Aí gastamos 95 dias a pé, vindo de lá para cá. Aí tinha só uma arazinha lá, que já tinha entregado aqui tudo para os fazendeiros. Aí tinha uma arazinha lá embaixo, de 3 arqueiros. Aí nós ficamos lá. Mas lá também já tinha um tomador de conta. Nós podíamos só morar, não podia plantar, não podia fazer nada. Aí nós vivíamos por conta do Rio Doce, né? Pescando, caçando. 10 anos depois é implantado aqui o Reformatório Krenak, em 69, que nada mais era do que a chave de abóbada de uma polícia de costumes. Eles eram colocados ali, mas havia técnicas de tortura também. Eles eram mantidos presos em celas dentro do reformatório e uma delas era uma solitária, que os Krenak chamam de cubículo. Não era servida alimentação, onde tinha um pau de arara e tinha um dispositivo que ficava pingando água ininterruptamente, dia e noite. Nos anos 70, em 1972, aí já não era mais o SPI, era a FUNAI, mas a política permanece a mesma. A gente está aí dentro de um governo militar e, consequentemente, o povo Krenak é retirado da sua terra, é levado para a Fazenda Guarani, né, junto com os Pataxó. É o período em que as terras que antes ocupadas pelo povo Krenak, elas são legitimadas pelo governo do estado de Minas Gerais e entregues aos fazendeiros. Então, nesse momento, os fazendeiros receberam um título
de propriedade daquela terra que foi entregue pelo governo do estado de Minas. Eles jogaram na justiça e disseram para tirar os fazendeiros, tirou os índios outra vez. Levou para a Fazenda Guarani. Aí depois nós passamos lá 7 anos lá na Fazenda Guarani. Esse exílio ele dura até 1980, né, no qual acontece um episódio ambiental no Vale Rio Doce, que foi a enchente de 79, né, que tem uma marca muito forte na mentalidade da população que vive o Vale Rio Doce. E o povo Krenak entende isso como um elemento religioso. Para o povo Krenak era um sinal do Rio Doce, então vejam que há uma dimensão sagrada muito forte desse povo com o Rio Doce. Era um sinal do Rio Doce para que o povo devia voltar para sua terra. E eles retomam, então, numa trajetória épica, eles saem do município de Santa Helena a pé, vão até Governador Valadares e lá pressionam a FUNAI para que eles retomem a sua terra. Eu lembro muito bem que teve uma época que isso aqui estava invadido por pessoas não índias e aqui estava uma verdadeira fortaleza que o nosso povo não ia entrar aqui nunca, se não fosse o Rio Atu. Isso foi em 79. O Rio Atu, em 79, ele arrancou a estrutura que tinha aqui tudo e o povo nosso estava já esperando isso acontecer para entrar. Assim que isso aconteceu, o povo nosso entrou e não saiu mais. Ao retornarem ao Vale Rio Doce, né, no município de Resplendor, eles vão ocupar uma pequena faixa de terra nas proximidades do rio e ao longo do tempo começa uma luta social, política e judicial pela reintegração de posse da terra que originalmente pertence aos Krenak, e eles só vão ter a demarcação do território e a reintegração de posse dessa terra já nos anos 90. Aí é que vai ser, de fato, delimitado a reserva indígena Krenak, hoje com aproximadamente 4.000 hectares, né, isso 2 décadas depois, né, do primeiro episódio de retirada dos Krenak da sua terra original. A guerra justa declarada aos Botocudos em 1808, acho que a gente ainda vive ela, porque eles não cansaram em tentar matar o nosso povo, em levar a cabeça de Krenak para fora do país. Agora aí veio a questão da ditadura, mais recentemente esses projetos de desenvolvimento que tem, isso afronta diretamente a cultura Krenak, né? Principalmente com a construção da hidrelétrica, com a construção da ferrovia, e agora com o rompimento da barragem. Foram guerras declaradas, né, ao nosso povo e até hoje existe isso, né? O próprio crime ambiental que aconteceu com o nosso Rio Doce é uma guerra declarada, né? E há muito tempo nosso povo vem lutando contra isso. E a gente se apega à nossa cultura, à nossa força de lidar com o rio, com a caça, com a pesca. É isso que nos mantém vivos. As pedras nossas sagradas estão arrancando para levar lá para baixo. Estão arrancando tudo as pedras sagradas. Muita revolta, né? Porque foi um lugar sagrado, o lugar onde nossos antepassados deixaram suas marcas, né? E tá tirando desse jeito, não ter consideração nenhuma, é muito triste. Olha, isso é uma falta de respeito com nós, com a nossa cultura, né? Que é o único movimento que hoje está vivo aqui da marca dos nossos antepassados, que nós vivemos nessa terra há várias gerações. E hoje eles estão acabando de pouquinho em pouquinho com tudo, né? Sempre querem destruir mais e mais.
Já há uma determinação judicial, a partir de uma ação que foi ajuizada pelo MPF em dezembro de 2015, para que a FUNAI conclua em 1 ano, em dezembro de 2017, o processo de delimitação e identificação do território Krenak de Sete Salões, que é o território sagrado deles. Por que essa determinação? Primeiro porque o território original dele era muito maior do que esse que eles ocupam hoje. Segundo, que por ser um território sagrado, isso é uma forma de compensar um dano espiritual. Nós estamos esperando o Sete Salão, porque lá nós encontramos um pouquinho mais de recursos, a gente consegue viver um pouquinho melhor, entendeu? Porque lá tem bastante água, tem matéria-prima para fazer esses artesanatos. Hoje em dia está um pouquinho meio difícil de entrar lá, por causa os fazendeiros que tem lá. Quando a gente entra lá para poder pegar uma matéria-prima, eles falam que estão invadindo. É meio perigoso entrar lá, então a gente está com essa esperança de conseguir essa reintegração de posse para a gente de volta mais breve, entendeu? Então eu acho que isso vai trazer um pouco de sorriso pro povo, né? Esses lugares tipo aqui com as pinturas, que traz as forças pra gente, Sumaré. O povo tem muita ligação com a natureza aqui, né? E que estão destruindo, mas mesmo assim nós puxa força para lutar sempre. Nós não podemos deixar nossa cultura morrer. Então, a cada dia a gente tenta ser mais forte, cultivar cada vez mais para que possa ser eterno. Nós, os Krenak vivos. Hereré. O rio Atu, ele sempre motivou o povo nosso a voltar, né, a morar aqui, porque todas as vezes que o povo nosso foi expulso daqui, né, o povo nosso ia embora, daí ia levar da força e sempre voltou. É essa força que nós temos quando a gente fala que o Atu, ele tem vida, ele tem espírito. É o Atu, o rio que fala. Então ele falou com o nosso povo que está na hora de voltar para casa. Oh,